e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. E ele fala: eu fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Eita, o negócio está ficando estreito para Neemias. No meio da trajetória, ele estava indo ali no seu animal, e ele chega num lugar que daí agora não dava para ir mais ninguém com ele. Era só ele que passava. O que eu aprendo aqui, querido? Existem alguns lugares em Deus que você tem que entrar sozinho. Existem algumas situações que não tem como passar para o próximo, não tem um botãozinho de passa a vez, não tem como pedir ali para alguém estar entrando com você. Você tem que enfrentar. Existem algumas situações que você vai ter que enfrentar diante do Senhor. E essa era uma delas. Aí ele fala: por isso subi o vale de noite, examinando o muro. E finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Olha que interessante. Neemias, ele sai de noite pela porta do vale. E ele volta pela porta do vale. Então ele completa aqui a circunferência total da cidade de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu e você precisamos examinar todas as áreas da nossa vida. Você vai começar por um ponto e você vai terminar exatamente naquele mesmo ponto, sem pular etapa alguma, sem pular cômodo algum, sem pular área alguma da sua vida. Por quê? Porque você precisa examinar. Lembra quando, na ocasião da ceia, o apóstolo Paulo vai ministrar e ele fala: examine-se cada um ao seu próximo. Examine-se cada um a si mesmo. Então nós não estamos aqui para examinar a vida de ninguém, mas é para cada um se examinar e falar: olha, determinada área da minha vida está bênção, está legal. Agora tem uma área que é só Jesus na causa. E é essa área que você precisa permitir que Ele toque. Amém? E ele volta pelo mesmo lugar, passando todas as áreas da sua vida. E olha que interessante, versículo 17 diz assim: então eu lhes disse. É Neemias falando para aqueles que estavam com ele: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Neemias faz um convite àqueles que estavam com ele. E de semelhante modo eu quero te fazer um convite nesta noite. Vamos reconstruir os muros que estão caídos? Olha só a resposta: para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles me responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Querido, quando eu falo de reconstrução aqui, eu não estou falando apenas de uma liturgia do culto. Eu não estou falando apenas: olha, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo dentro do culto. Eu estou falando de reconstruirmos a nossa vida em Deus. Cada um de nós reconhecendo as áreas que precisam ser visitadas pelo Senhor. Você sabe a área da sua vida que precisa ser reconstruída. E o meu convite para você é: vamos reconstruir essa área? Porque, querido, quando você decidir, quando você se propuser a colocar a casa em ordem, a primeira coisa, os opositores vão aparecer. Tranquilo, avance. Avance. Mas o resultado disso é glorioso.
O resultado de uma família restaurada diante do altar do Senhor é glorioso. Lembra quando Elias, ele está ali no Monte Carmelo, e Acabe e Jezabel, eles estavam ali tocando terror com os profetas de Deus, e já haviam matado tantos, né? E havia um grupo que tinha ficado escondido, e tinham só aqueles remanescentes, aqueles poucos. E de repente chega Elias, e ele faz um desafio. Ele fala para o povo de Israel: olha, tem hora que vocês adoram a Deus, tem hora que vocês estão adorando a Baal. Então vamos fazer algo muito simples. Se Deus, se Yahvé, se o Eterno, Ele é Deus, adorem-no. Agora, se Baal é Deus, adorem-no. E o povo falou: boa ideia. O povo achou uma boa ideia. Então o que ele fez para saber quem era o único e verdadeiro Deus? Ele falou: olha, vamos fazer um desafio. Vamos pegar um novilho, vamos cortar o meio. Eu fico com a metade. A outra metade vai ficar com o pessoal ali que vai fazer o ritual para Baal. Então eles pegaram o novilho, cortaram ao meio. Cada um tinha ali carne para poder fazer o sacrifício. E aí ele fala, olha, para os profetas de Baal, ele fala: olha, vocês vão fazer o ritual de vocês. Eu vou invocar o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Por que ele fez isso? Porque Baal era conhecido como Deus do fogo. Era conhecido como Deus do fogo. Então ele fez a prova simples: o Deus que responder com fogo, este é Deus. E a palavra vai dizer ali no livro de 1 Reis que o povo começa desde cedo a fazer todo o ritual. E eles vão, quando chega ao meio-dia, nada tinha acontecido. E Elias começa a zombar. Gente, Elias, ele vai para zombaria mesmo. Ele fala: olha, vai ver que Baal está dormindo, por isso que ele não está ouvindo. Ou então vai ver que ele está viajando. Ele fala isso, gente. Vai ver que ele está viajando, por isso que ele não respondeu. E eles continuam ali na parte da tarde, todas aquelas invocações e todos os rituais, de modo que eles já estavam se flagelando, se cortando, derramando sangue, e absolutamente nada acontecia. Quando chega o final da tarde, Elias fala: ó, já deu, agora é minha vez. Só que ao invés de chegar e começar: ó Deus eterno, todo poderoso, não, o que ele vai fazer? Arrumar o altar. Antes de invocar o nome do Senhor, Elias vai colocar a casa em ordem. Ele pega o altar que estava destruído, e ele pega ali cada uma das 12 pedras que representavam cada tribo de Israel, e ele coloca a pedra no lugar. Ele prepara todas as pedras. A hora que ele termina de colocar pedra, e querido, o que eu aprendo aqui? Na reconstrução eu vou ter que carregar algumas pedras. Pedra é pesado, pedra dá trabalho, causa um desgaste, mas faz parte. Depois que ele prepara todas aquelas pedras, ele vem com a lenha e ele coloca a lenha sobre o altar. E aí ele eleva o nível da dificuldade. Ele joga água. O que eu aprendo aqui? Que aquilo que ainda que aparentemente seja impossível, o Senhor pode fazer. Amém? Pensa em alguma área da sua vida hoje que, se você falar assim: pastor, você está falando isso que você não sabe o que eu estou vivendo. Pensa numa área que você acha que seja impossível de ser colocada em ordem. Eu te digo, é possível. Porque para Deus, nada é impossível. E então ele joga água, e tudo tem uma simbologia, um significado, até a quantidade de água que ele joga. E então ele faz uma oração: Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. E o fogo vem e queima o holocausto, a carne,
seca toda a água e queima e consome até as pedras. Então entenda, querido, o nosso papel é arrumar o altar. Quem vai mandar o fogo é o Senhor. Quem vai mandar a glória e a presença na sua vida. Porque o que acontece, o que você precisa entender? Quando que aqui na igreja nós vamos experimentar um nível altíssimo de glória? Isso é possível. Quando que nós vamos experimentar? Quando nós tivermos diversos altares queimando em casa. E aí quando esses altares se unem aqui, não tem como. O fogo vem, a glória vem. Então entenda, meu irmão, minha irmã, é tempo de reconstruir os muros. É tempo de reconstruir os altares. É tempo de abrir mão daquilo que não dá mais para você carregar daqui para frente. Existem áreas da minha e da sua vida que nós temos que abrir mão, porque não dá mais para levar do mesmo jeito que foi até hoje. Quantos querem viver o novo de Deus? Para viver o novo, o velho tem que sair. É simples. Nós passamos uma experiência dessa, eu já contei com relação ao carro. E nós passamos uma outra, nós tínhamos uma máquina de lavar que estava velha. E eu já tinha feito a máquina ressuscitar várias vezes. Algumas com oração, outras com troca de peça. A gente teve aquela máquina quantos anos, amor? Uns 12 anos uma máquina de lavar. Imagina o que eu fiz com essa máquina ao longo dos 12 anos. Só que daí houve um momento que a gente entendeu, não dá mais. Não dá mais. Ela precisa sair para que a nova chegue. Ela precisa sair. Então assim, houve algo que a gente tentou remendar, ajustar até um determinado ponto. Chegou um momento em que nós entendemos, não é mais tempo de ter isso. É hora de abrir mão. Então entenda, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas que têm nos impedido de viver a glória e a presença do Senhor na sua plenitude. A primeira coisa que nós precisamos abrir mão e abandonar certamente é a prática do pecado. E quando eu falo a prática do pecado, eu não estou falando do pecar diariamente, que muitas vezes nós pecamos por N motivos, mas do viver em pecado. Viver uma vida que não tem arrependimento. Viver uma vida cauterizada. Sabe quando a palavra fala da mente cauterizada? Existem pessoas que, por exemplo, mentem. E elas mentem tanto que elas não acham que estão mais mentindo. E elas acreditam na mentira que ela conta como se fosse verdade. E aí quando você conversa com aquela pessoa, você fica de orelha em pé. Porque, por exemplo, você olha para a pessoa e fala, olha, você fez isso, eu vi. Ela, não, eu não fiz. E ela está acreditando até no que ela está falando. Mente cauterizada. Pecados sexuais. Querido, existe uma pesquisa feita por um pastor conhecido nosso, que cerca de 40% da liderança evangélica brasileira está profundamente envolvida na pornografia. Agora, se 40% da liderança está envolvida, imagina aqueles que não têm nenhum cargo de liderança dentro da igreja. Só que num ambiente desse, a glória de Deus não vem. Queridos, nós estamos cansados de reuniões, de cultos, em que nós entramos e saímos vazios da mesma maneira que entramos. Eu estou cansado disso. Eu lembro que quando eu estudava sobre os avivamentos, e em específico o avivamento da Rua Azusa, vocês já devem ter estudado, que deu todo o pontapé para o movimento pentecostal no mundo.
E a palavra diz que as pessoas elas entravam naquele casarão, era tipo um galpão, onde tinha ali muitas caixas, tipo aquelas caixas de feira, caixas de madeira. E o primeiro ponto interessante sobre Azusa é que a palavra, os livros, a história vai dizer que as pessoas elas eram atraídas para aquele lugar. Você já viu um ímã? Você bota um ímã e tem várias esferas ali, várias bolinhas de ferro, de metal no chão, que estão vivendo a vida delas, estão quietinhas, mas de repente aquele ímã passa a uma certa distância e elas começam o quê? A serem atraídas até o ímã, independente da vontade delas, elas vão. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Azusa. As pessoas saíam de casa para ir para o trabalho e o trabalho era para lá. E de repente, enquanto ela ia para lá, ela sentia que ela tinha que mudar a direção. E ela ia sendo atraída até aquele casarão sem ter a menor ideia do porquê que ela estava indo lá. E quando ela entrava naquele lugar, ela encontrava centenas de pessoas prostradas no chão, com a cabeça enfiada dentro daquelas caixas de mercado. E aquelas pessoas choravam compulsivamente, choravam copiosamente. Por quê? Porque ali era um ambiente da glória e da manifestação de Deus. E ali se originou um dos maiores avivamentos. Queridos, eu sonho com um avivamento no Rio Grande do Sul. Nós já viajamos tantos lugares, né, no Brasil, tantas cidades, tantos estados. E quando as pessoas se referem ao Rio Grande do Sul, a referência delas é: ali é um lugar pesado, espiritualmente. O teto espiritual do Rio Grande do Sul é muito pesado. Querido, entenda, não existe lugar difícil. Existe lugar que a glória de Deus ainda não se manifestou. Então qual é o nosso papel? Preparar para que a glória venha. Aqui cada um de nós, cada família, pode ser um foco de avivamento. Você já viu quando você olha um incêndio? Muitas vezes esse incêndio, antes de se tornar um grande incêndio, ele tem vários focos de incêndio. Você olha na pastagem, tem um foguinho pegando ali, um fogo pegando ali, um fogo pegando lá, um fogo pegando lá. Quando você olha aquilo, o que você sabe que vai acontecer? Um grande incêndio, porque tem vários pontos queimando. E entenda, a minha casa precisa ser um altar em chamas. A sua casa precisa ser um altar em chamas, para que quando eu chegar e eu me reunir com o Robson e a Cibele, a gente queime mais junto. Aí de repente chega o Jonatas e a Amanda, a gente começa a queimar mais juntos. Aí de repente chega um outro irmão, uma outra irmã, um casal, outra família, e esse fogo ele vai aumentando. Só que para que haja esse fogo, eu preciso restaurar o altar. Eu preciso reconstruir o muro. Eu preciso colocar a casa em ordem. E vocês vão me ouvir falando muito sobre isso, porque esta é a palavra que o Senhor tem para este tempo. Eu creio que vai chegar um momento em que a gente não vai precisar mais falar dessa maneira, porque a casa vai estar em ordem. Mas a palavra para hoje é: cada um de nós, como família, precisamos consertar áreas da nossa vida. Amém? Então, Neemias ele faz esse convite: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. E a resposta do povo foi: sim, vamos começar a reconstrução. E eu te convido nessa noite: venham, vamos construir os muros da nossa família. Venham, vamos construir os muros desta igreja. Vamos construir os muros desta cidade. E eu espero que a resposta de vocês seja: sim, vamos começar a reconstrução. Amém? Então entenda, sempre há um remanescente fiel disposto a colocar a casa em ordem para que a glória de Deus venha. Sempre há um remanescente fiel.
E o nosso papel é limparmos o altar, ajeitarmos as pedras, arrumarmos a lenha, e o fogo o Senhor enviará. Versículo 19, para nós finalizarmos, 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Querido, entenda, no processo de reconstrução, algumas pessoas vão zombar de você. Ah, sério que você vai fazer isso? Você nunca foi de fazer isso? Eu sempre soube que você levava a vida desse jeito, agora você vai querer fazer diferente? Sim, agora eu vou fazer diferente. A palavra diz que enquanto há vida, há esperança. Então hoje não é tarde para a gente mudar aquilo que a gente fez até hoje. Não é tarde, é o momento ideal. Entenda, querido, se o seu casamento está com problemas, hoje é o dia de você começar a reconstruí-lo. A palavra fala que nós devemos ter um leito sem mácula. O leito, e leito aqui não está falando só da cama, do local que dorme, está falando do matrimônio como um todo. Ele deve ser sem mácula, limpo, santificado. Então, se por algum motivo a imoralidade chegou até a sua casa, se em algum momento da sua trajetória você permitiu que a pornografia entrasse dentro do seu casamento, que os demônios que se alimentam disso entrassem na sua relação, hoje é o momento de mudar. Se em algum momento você perdeu o respeito com o seu cônjuge, hoje é o momento de mudar. Se em algum momento a sua paternidade, a sua maternidade, eles foram afetados, se hoje você olha e você fala: olha, eu não sei como ser um bom pai, eu não sei como ser uma boa mãe, é tempo de restaurar. Como nós fizemos aqui na quarta-feira, se faz tempo que você não dobra os seus joelhos diante do Senhor, colocando o rosto ao chão, se humilhando diante do Senhor, porque muitas vezes a gente vai se inflando, se inchando com tanta palavra. Você é vencedor, Deus te colocou aqui para ganhar, Deus te colocou para isso, e a gente vai se inchando, vai ficando ali que nem um balão estufado, a ponto que você não consegue mais se dobrar e se humilhar. Hoje é o dia de você se consertar com o Senhor. Se você entende que áreas como as suas finanças estão desordenadas, estão bagunçadas, hoje é o dia que você precisa se consertar com o Senhor. Querido, se você entende que dentro do seu relacionamento existe uma desordem, porque diante de Deus existe uma ordem de prioridade. A prioridade número 1 da nossa vida, ela tem que ser o Senhor. E quantas vezes famílias estão colocando, casais estão colocando o filho em um lugar mais importante que Deus, ou estão colocando o cônjuge num lugar mais importante que Deus. Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Isso é idolatria. Você precisa consertar a sua vida. Eu creio que cada um de nós que aqui está, Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem palavras, Deus tem grandes coisas para fazer. Mas existe o nosso papel de colocar cada coisa no seu lugar. Amém? Se coloque em pé, deixa eu ouvir, deixa eu orar por você. Entenda, querido, sempre haverá os Sambalates e os Tobias, que por meio do pessimismo e indisposição de saírem da sua zona de conforto, eles criticarão aqueles que se dispõem a trabalhar para o Senhor. O meu conselho para você é:
Não dê ouvidos a esse tipo de pessoa. Pessoas que vêm para te desanimar na fé. Pessoas que vêm para te desanimar. Até hoje você fez isso, agora você vai parar? Sim, agora eu vou parar. Agora eu vou mudar. Agora eu vou ser diferente. Entenda, escute apenas aquelas pessoas que estejam construindo algo em Deus. Porque aqueles que criticam, eles estão sempre fazendo menos do que você está fazendo. Só que ele olha de fora e ele critica. Então dê ouvidos apenas àquele que está construindo algo em Deus. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque mais fácil é falar do que fazer bem feito. Então aquele que chega para criticar, para falar, não dê ouvidos. Não dê ouvidos, a menos que ele esteja construindo algo sólido em Deus, que vá te ajudar e não apenas te apontar um dedo de acusação. Amém? Último versículo, versículo 20. E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, falando para Sambalate, Tobias e Gesem, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Querido, a partir do momento que você se engajar, a partir do momento que você chegar em casa, tomar a mão da sua esposa e falar: amor, quais são as áreas que nós temos que colocar em ordem? Quais são as áreas que você reconhece que eu preciso mudar, que eu tenho que melhorar? E vice-versa. Ou você que é solteiro, fazer essa introspecção e olhar e falar: quais áreas eu preciso mudar para que eu possa refletir a glória de Deus. Querido, eu tenho certeza que quando você fizer isso, o Deus dos céus fará com que você seja bem-sucedido. Amém? Nós vamos cantar um louvor. E enquanto nós cantamos, se essa palavra te tocou de alguma maneira, se você reconhece, e eu sempre digo isso, não é vergonha nenhuma você sair do seu lugar e falar: Senhor, eu preciso. Enquanto nós cantamos, se existe alguma área da sua vida que você reconhece que você precisa começar a colocar a lenha no lugar, as pedras no lugar, limpar o altar, para que a glória de Deus volte a se manifestar, entenda, querido, o Senhor te chamou para ser um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Não é pouca medida, não é pouca coisa, porque a medida que Deus tem, ela é transbordante. E se você não está vivendo esse transbordar, alguma coisa precisa ser feita. Então, enquanto nós adoramos e nós cantamos, se você sente que você precisa se consertar com o Senhor, eu quero orar por você. E o altar do Senhor, esse aqui não é o altar do pregador, esse é o altar do Senhor, é o seu lugar certo, para você vir se prostrar e falar: Senhor, eu preciso. E o Deus dos céus, Ele fará com que a sua oração e o seu clamor sejam bem-sucedidos. Vamos adorar ao Senhor juntos. Te adoramos, Senhor. Essa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Se você puder, dobre os seus joelhos diante do altar do Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, somente teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos do teu amor. Restaura-nos, Senhor, restaura-nos. Vamos declarar que nós vamos construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Senhor, eu oro pela reconstrução de cada família. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Haveria algo difícil demais para o Senhor? Não! Senhor, nós nos colocamos, Senhor, prostrados diante de Ti por cada família, por cada casa. Senhor, e nós te pedimos, Senhor, reconstrói cada casa, cada família na bênção do Senhor. A tua palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Senhor, e fundamentados pela tua palavra, Senhor, fundamentados no teu evangelho, eu quero te pedir, Senhor, restaura a vida de cada um dos meus irmãos.
Senhor, libera, Senhor, uma capacitação sobrenatural para colocar tudo aquilo que está fora do lugar em ordem. Uma capacitação dos céus, Senhor, um mover sobrenatural do poder do Senhor. Pai, quebrando todo o laço do pecado, Senhor, quebrando toda a iniquidade, Senhor, destruindo todo o laço do passarinheiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que tudo aquilo que o maligno, Senhor, planejou contra essas casas, contra essas vidas, Senhor, contra a vida dos teus filhos, Senhor, toda situação de pecado, Senhor, toda situação de imoralidade, Senhor, toda situação de desgoverno, Senhor, toda briga, toda rachadura, a casa, o reino dividido, ele não subsiste. Então, Senhor, que toda rachadura, Senhor, tudo aquilo que foi em algum nível destruído pela ação do maligno, Senhor, nós oramos agora para que venha a tua unção fresca, a unção fresca do Senhor, a unção fresca do Senhor, a que liberta, a unção que despedaça todo jugo. A unção, ela não apenas quebra, mas ela despedaça, ela despedaça, ela despedaça todo jugo, ela despedaça todo jugo, ela despedaça todo jugo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a tua casa, para que os teus filhos, Senhor, eles sejam cheios do poder, cheios da glória, Senhor, colocando o altar em ordem, e que venha a tua unção, e que venha o teu poder, que venha a tua cura, que venha a tua restauração, que venha a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Existe um lugar de restauração no Senhor, querido. Você precisa entender isso, que o que você precisa é a presença do Senhor restaurando as áreas da sua vida. A palavra diz que quando a unção vem, ela não quebra o jugo, ela despedaça todo o jugo. Quebrar, talvez a gente ainda quebra uma situação e tenta colar depois. O que é despedaçado você não cola mais. Em nome de Jesus, que o Senhor restaure a sua casa. Porque antes de orar pela igreja, eu preciso orar pela sua casa. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que uma presença gloriosa vai emanar de dentro da sua casa. Eu quero profetizar que a sua casa não será um lugar de opressão, que a sua casa não será um lugar de distrações. Eu quero profetizar que a sua casa não será um ambiente de brigas, um ambiente de discussões, um ambiente de desconfiança, não. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo jugo, que toda palavra contrária, que toda palavra de maldição contra o seu relacionamento, a sua casa, a sua família, na autoridade e no poder do nome de Jesus, sejam agora despedaçados.
que toda maldição que veio dos avós, dos bisavós, e você olha e vê aquilo se repetindo, doenças, enfermidades, miséria, espírito de suicídio e tantas outras coisas, agora na autoridade do nome de Jesus, sejam cessadas essas maldições sobre o povo de Deus. E eu, como pastor desta casa, como pai espiritual que o Senhor nos colocou aqui, eu quero declarar um novo tempo sobre as suas vidas. Eu quero declarar um tempo sobrenatural. Um tempo sobrenatural. Um tempo em que você vai entrar em lugares em Deus que você nunca nem chegou perto. Um tempo de liberação de dons. Um tempo de sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Pai, eu oro pela tua igreja, Senhor. Senhor, eu oro por cada homem, por cada mulher com um coração sincero diante de ti. Senhor, eu oro por uma restauração, Senhor. Restaura todas as áreas, Senhor, as mais complexas, as mais difíceis. Senhor, arranca nesta noite, Senhor, com mão forte e poderosa. Senhor, arranca a depressão do meio deste lugar. Senhor, arranca a tristeza, arranca a angústia, Senhor. Tu és a própria vida, Senhor. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pessoas neste lugar que já pensaram e tiveram o desejo de tirar a própria vida, Senhor, perdoa-os, Senhor, e dá um fim a essa ação maligna. Eu quero declarar o teu povo próspero, abençoado, em nome de Jesus. E eu quero perguntar, não sei se tem alguém, mas se tem alguém aqui que nunca fez uma oração pública, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Se tem alguém que quer entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus, vem aqui rapidamente que eu quero orar por você. Se você entende que Deus te trouxe até este lugar para que você se posicione nele num compromisso, abrindo mão daquilo que tem te afastado dele e dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Se tiver alguém, vem aqui para eu orar, senão eu vou encerrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, vem aqui. Não fique intimidado, não fique intimidado. Quando nós entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor Jesus, uma obra linda, uma obra tremenda, ela começa nas nossas vidas. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te apresentamos essas 3 preciosas vidas, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, que eles possam receber o perdão dos seus pecados, Senhor. Pai, que tudo que eles praticaram até hoje, Senhor, Pai, seja perdoado e o nome deles seja verdadeiramente escrito no livro da vida, para que haja vida. O Senhor não veio para que sejamos condenados, mas sim perdoados e possamos viver uma vida abundante. Em nome de Jesus, orem comigo, toda a igreja ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, mais uma vez, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, como meu Senhor, como aquele
que tem o controle e o domínio total da minha vida. Nesta noite, mais uma vez, eu abro mão de mim mesmo, das minhas vontades, e eu me disponho a viver para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai, que tanto nos amou, que a comunhão do Espírito Santo, a presença maravilhosa, estenda as suas mãos, que essa presença maravilhosa, ela permaneça com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz. Você veio em paz e vai retornar em paz, guardado e protegido. E lembre-se, chegando em casa é tempo de reconstruir os muros e restaurar o altar. Espero vocês aqui, para aqueles que podem, na quarta-feira, para a nossa reunião de oração, às 20 horas. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém? Se você pode, aplauda, glorifica o nome do Senhor.